cumprimentar meu amigo Érico, presente aí hoje. A Débora Cristina Tobias, que veio receber, junto com sua mãe, receber um mimo logo. Então, passamos, nesse momento, ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Ariel Suárcego. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, cumprimentar aqui o secretário Amarante. O que nos traz aqui é para falarmos sobre a questão do Observatório Social. O Observatório Social tem feito algumas cobranças e destas cobranças nós vimos que houve aqui uma resposta do Executivo a um pedido feito do senhor presidente e que eles fizeram a resposta então ao Observatório. Daí em diante nós não temos aqui o que realmente foi feito pela Câmara de Vereadores, porque eu acho que é interessante nós sabermos se, mesmo eles tendo recebido do Poder Executivo, nós darmos uma resposta ao Observatório dizendo que nós fizemos a cobrança e que dessa cobrança a gente já sabe da resposta. Se a resposta é satisfatória ou não, não depende da Câmara de Vereadores. Depende deles aceitarem ou acharem que está contemplada a resposta de suas perguntas ou não, né? Mas que tenha sido respondido os ofícios pelo Poder Executivo. E nós, agora nesta semana, recebemos mais um ofício do Observatório. Eu não sei se os senhores vereadores todos estão com esta solicitação do Observatório, onde ele fala sobre algumas colocações, inclusive, que nós já fizemos aqui nesta casa, que era muito simples as colocações, mas que fala sobre a questão das máquinas que foram compradas pelo município para ser executado o asfalto. O que nós falávamos de que nós teríamos pelo menos, ou o Executivo deve ter aquilo que foi solicitado pelo Observatório, principalmente no que diz respeito a custos. Se realmente os custos que vai ocorrer para fazer o asfalto em Farroupilha com as máquinas e a Prefeitura Municipal comprando o material e não comprando o serviço da colocação deste material, vai ser interessante ou não pelos metros quadrados que serão feitos durante o ano. Eu não quero só falar de que amanhã nós vamos fazer 1 quilômetro e esse 1 quilômetro ele vai ser mais barato fazer através da Prefeitura, porque a Prefeitura tem as máquinas, compra sei o que e aí faz o asfalto. Mas durante o ano todo, pela quantidade de asfalto que se fará, vai valer a pena ter isto, ter os funcionários ou não? Esta é a pergunta que a gente fazia e viu aqui o vereador Jonas, nós discutimos isso na bancada do MDB, o vereador Jonas fez algumas, olhou isto, né, e inclusive das datas, vereador, se o senhor puder nos ajudar através, posso lhe ceder inclusive uma parte, para que o senhor possa colocar as datas, pelo que nós vimos aqui, o vereador Jonas pode explicar, já de repente estar respondido isto pelo Executivo Municipal, mas que nós da Câmara de Vereadores também, senhor presidente, precisamos responder isso para o Observatório, né? Permita uma parte, vereador Jonas. Uma parte, vereador Jonas Tomazini. Obrigado, vereador Arielson. Eu só quero colocar aqui, e para tentar enriquecer, com relação às datas que tem aqui. O ofício do Observatório é o ofício 69, que veio para a bancada do MDB. Ele pode ter outros números para outras bancadas. Mas aqui eles citam o protocolo na Prefeitura 3262 de 2019, que foi feito o protocolo no dia 6 de março de 2019. E depois, no meio deste ofício do Observatório, eles informam que no dia 29 de julho foi feita a consulta ao site da Prefeitura e esse processo estava no meio ambiente desde março, sem resposta, vereador Arielson. E nós, em consulta ao site da Prefeitura, percebemos que no dia 29/7, bem o dia do ofício, a gente tem uma informação de que ele teve andamento.
estranhamente no mesmo dia. E aí o ofício do secretário Vandré está datado do dia 18. Mas aí o ofício está com data do dia 18, mas no sistema está só dia 29, e foi bem no dia 29 que teve esse ofício para as bancadas da Câmara de Vereadores. Já aconteceu isso, e concluindo, senhor presidente, já aconteceu também com 2 ofícios anteriores, aonde o observatório pede, quando os vereadores ficaram sabendo, o executivo disse que já respondeu. E agora novamente ocorre isso de uma maneira estranha. Me parece que as datas aqui não estão batendo e pode ser até um certo desrespeito com a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, vereador Arielson. Agradeço, vereador Jonas, e dizer que o nosso objetivo aqui é não deixarmos aquelas pessoas que estão trabalhando voluntariamente sem as respostas. Se o município tem a condição de dar a resposta, quando ele sabe que foi solicitado pelo Observatório à Câmara Municipal de Vereadores, o Executivo também teria condições de responder estas questões num prazo bem menor do que 145 dias e mais alguns dias feito um novo pedido. Esse é o argumento, e por isso pedi ajuda do vereador Jonas para dizer as datas aqui, que pesquisou isso no site da Prefeitura, porque nós não podemos concordar que demorem 145 dias para dar uma resposta, e quando é perguntado para nós, com certeza eles vão dizer já responderam para o observatório. Mas podiam ter respondido muito antes de vir a esta casa a solicitação do observatório, porque para que deixar... Qual é o intuito da Prefeitura de deixar 145 dias, 150 dias, ou 180 dias, como deixou as outras perguntas, 6 meses, sem dar uma resposta, gente? E as respostas que eu vi aqui, sobre as perguntas que o Observatório fez, algumas delas eu concordo com a Prefeitura, por exemplo. Por que comprou um rolo se tinha mais 2? Porque um é carneiro, porque o outro é liso e é de ferro, o outro é de borracha e tem os pneus de borracha. Por que comprou uma moto nivelador? Porque a moto nivelador é menor do que aquela que a Prefeitura tinha para fazer o asfalto, talvez ela seja melhor para fazer e vai ocupar uma máquina que não vai tirar a máquina que está fazendo patrulhamento lá do interior. Se ela vai comprar o CBUQ ou não, ou quanto vai comprar de CBUQ para fazer os cálculos, qual é o... Gente, se comprou máquina e não tinha esses dados, é de se lamentar. E se tinha os dados, por que não respondeu? Então, eles respondem uma pergunta ao observatório dizendo que concordam e que o percentual de em torno de 18% que vai ficar mais barato o asfalto, eles concordam com o observatório, porque eles chegaram num valor de 20% menor fazendo o asfalto pela Prefeitura. Vamos ver no final das contas qual vai ser. Mas o nosso pedido, senhor presidente, é que o senhor faça um contato através da Câmara de Vereadores, para que não tenhamos que fazer bancada por bancada, um contato dizendo que o município já respondeu, portanto, os ofícios enviados às bancadas, se pode ser assim, inclusive, se as demais bancadas concordam, inclusive, também com isso, né, senhor presidente? Não sou eu que tenho que dizer aqui, é uma vontade da bancada do MDB de que a Câmara faça isso para que nós não tenhamos que fazer bancada por bancada, até porque, como nós vimos aqui, então, este ofício foi respondido. Bom, outro assunto que eu... Não, outro não. Vou continuar aqui nesse do observatório. E o vereador Kiko fez uma pergunta ao vereador David Argenta. Se custou alguma coisa na concha acústica, se custou alguma coisa a mais para ser refeito o que foi feito ali na concha acústica. E vejam bem, os pedidos que o observatório fez, talvez ele não tenha pedido isso, nós vamos repassar lá para eles também, que... Vejam bem, nós temos, diz que não foi pago nada, mas tem um termo aditivo neste contrato de R$58 mil, R$9 mil de tapume, R$12 mil, que eu posso ver aqui, R$12 mil, R$2 mil de pintura, portas e instalação, fizeram um aditivo, quebraram. Deve ter quebrado, né? Deve não, foi quebrado. Materiais furtados, 3.689. Sapata e pilar, 1.595. Muque e aço,
que foi a mais, porque o projeto não estava correto também, R$29 mil. Então, estas coisas que vieram a mais, e aí nós ficamos perguntando, por que será que foi feito este aditivo? E insuficiência de aço prevista na planilha, diz aqui as razões. Aí diz, teria a responsabilidade da elaboração do projeto executivo das estruturas metálicas, considerando que a planilha orçamentária do projeto em questão baseou-se em um pré-projeto. Um pré-projeto, gente. Fazem uma licitação por um pré-projeto e aí as empresas apresentam os seus custos e é um pré-projeto. Aí diz assim, conforme o parecer técnico dos engenheiros, eu não vou citar os nomes, é a autorização da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, do secretário, foi elaborado o termo aditivo 05. E aí diz, contratação de MUC com operador. Será que não tinha? Parede que deve ser construída novamente. Está aqui. Está aqui escrito. É tudo dos pareceres que vem lá do executivo. Está tudo no site da prefeitura. Necessidade de acréscimo de serviços não previstos inicialmente para devida e correta. Olhem bem aqui, assunto, solicitação de termo aditivo. Eu vou só ler no final. Às vezes parece que a gente está citando, está muito confuso. Não está confuso. Ó. Referente à tomada de preço 01/2018, para a necessidade de acréscimo de serviços não previstos inicialmente para a devida e correta execução de implantação do Parque de Eventos do Largo Carlos Fetter. Esse é o pedido aditivo. Vejam bem, senhores, vereador Kiko, quando o senhor solicitou, talvez o vereador Argenta não soubesse destas questões, mas tem sim aditivo, e pior, é difícil de dizer aqui, porque não tinha na época aquelas colunas que foram feitas agora. Então se não tinha as colunas na época e caiu a parede, vocês acham que a reconstrução não está tudo no meio aí, os valores para reconstruir aquilo com os novos itens que foram solicitados? Só cego, se não quiser ver. Bom, outro assunto que eu quero falar é sobre a Corsan, vereador Brunet. Nós tivemos agora, então, mais uma palavra dos diretores do DAIR, de que provavelmente nessa semana nós vamos ter, então, a aprovação do projeto encaminhado pela Corsan. A Corsan encaminhou o projeto ao DAIR novamente. O diretor de operações da Corsan, Eduardo Barbosa Carvalho, foi o que deu essa informação. E lá no DAIR também teve a informação de que o Conselho de Administração do DAIR tem que se reunir. Não houve quórum no Conselho, por isso não se reuniram e não deram a resposta, então, à Corsan. Mas que até o dia 8 nós vamos ter esta informação. E isto, uma cobrança muito forte da bancada do MDB e do PP, que através dos deputados Búrigo, Thiago Simão e da deputada Silvana Covatti, nós cobramos e continuamos cobrando, e se não tiver resposta essa semana, vamos continuar cobrando, mas que provavelmente, então, eles querem, num evento aqui do município de Farroupilha, que é aquele que vai acontecer no dia 8, fazer aqui, então, o anúncio desta liberação para que a Corsan possa fazer o projeto, já que nós já temos a empresa vencedora de que vai fazer esta adutora. A adutora é que, para que as pessoas que estão nos assistindo aí saibam, é a que traz a água de Nova Sardenha para encher os reservatórios do município e, com isso,
faltar menos água. Não que com esse reservatório só nós tenhamos o resultado de tudo isso, mas então provavelmente no dia 8/8 vai ser dada a autorização de início da obra. A empresa já foi licitada, já tem vencedor, e tomara que nós tenhamos aqui em Farroupilha melhor condição através da Corsan, mas que nós temos que ficar ainda atentos e cobrando, porque a gente sabe que através do governo, mesmo que todos os órgãos sejam do governo do estado, tem que ter alguém sempre puxando a orelha, cobrando, senão as coisas não saem. Então, parabéns à bancada do MDB e do PP, a nós que fomos atrás, e quem sabe os outros também tiveram a sua participação. Assim como vereador. Parece que a prefeitura também, através do prefeito. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Convido o Partido dos Trabalhadores, PT, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Colegas vereadores, vereadora Leonora, uma saudação ao secretário Amarante que estava presente, a Sandra e o Pedro Piccoli. O Pedro está de aniversário hoje, eles já se retiraram, mas ficam os nossos parabéns. A Beatriz e a Débora, sejam bem-vindas, e parabéns, Débora, por essa conquista. E o que me traz à tribuna a noite de hoje são alguns assuntos da última semana. Ontem à noite nós estivemos junto com o prefeito Clayton, com o secretário Vandré, o secretário Roque, o secretário Amarante, a secretária Glória, no culto na Igreja Assembleia de Deus, na qual tivemos a presença do deputado federal Marcelo Brum, que trouxe a notícia de uma emenda parlamentar de R$250 mil para a pavimentação de ruas adjacentes à igreja, e que amanhã nós teremos deve ter dado entrada no projeto de lei hoje, mas amanhã iniciaremos o debate de uma alteração, então, de uma lei aprovada por nós, que contemplava a pavimentação dessas ruas com a permuta de um terreno do município. Então, faremos uma pequena alteração na lei. Mas queríamos deixar nosso agradecimento ao deputado Marcelo Brum pela sensibilização e por esse aporte dessa emenda parlamentar para a pavimentação. Na última quinta-feira, nós tivemos a solenidade de início das atividades do Alvará 4.0, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Sala do Empreendedor. Queria deixar os parabéns para a equipe da Secretaria, o secretário Roque, o prefeito Clayton, e dizer que o Alvará Digital, como nós chamamos, David, lá em 2015, já estava previsto na Lei 4167, que foi a lei do Inova, que nós construímos de forma coletiva. Então, lá em 2015, já havíamos previsto essa modernização, que era um passo seguinte na liberação de alvarás. E, por deficiências tecnológicas, não se foi possível implementar antes, mas agora todos os alvarás podem ser emitidos de forma eletrônica, os escritórios de contabilidade, mandando toda a documentação de forma eletrônica para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e toda a tramitação ela passa a ser digital, economizando tempo, desburocratizando, poupando a impressão de documentos. Então, mais um grande passo no município de Farroupilha nessa caminhada, nessa trajetória, na vanguarda brasileira da desburocratização. Na sexta-feira, estivemos na sede da OAB, participando da reunião da Comissão Mista de Segurança, junto com o vereador Felipe Grememer, de Caxias do Sul, que é o presidente da Comissão do Idoso da Câmara de Caxias. E o Felipe, ele vem desde o início do ano numa batalha para conquistar uma delegacia especializada de atendimento ao idoso em Caxias, e ele vem fazendo um trabalho regional para que essa delegacia tenha um atendimento regional. Temos somente 2 delegacias especializadas de atendimento ao idoso no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre e uma em Santa Maria, e essa seria a terceira. Então, o vereador Felipe já fez reuniões
em Bento, em São Marcos, em Caxias, e na última segunda-feira, então, estivemos na Comissão Mista de Segurança, a qual, através do seu presidente, o Dr. Maurício Bianchi, declarou apoio a esse projeto, lavrará um documento assinado por todos os membros de apoio, e depois estivemos em reunião com o prefeito Clayton, a qual também declarou apoio a esse projeto, e que na noite de hoje eu trago aos colegas vereadores, então, uma proposta do requerimento 124, que é uma moção de apoio a essa ideia, a essa proposta da instalação dessa Delegacia Regional de Proteção ao Idoso. Nós temos uma deficiência muito grande de termos números que comprovam a quantidade de casos de violência contra idosos, seja violência física, violência psicológica, violência financeira. Então, nós, primeiro, temos que ter uma dimensão desses fatos. E como é que nós vamos ter essa dimensão? Através de uma delegacia especializada que vai dar um tratamento diferenciado ao idoso e aos casos envolvendo idosos, para que depois possamos adotar e criar políticas públicas de atenção e atendimento a esses idosos. Então, o vereador Felipe de Caxias vem fazendo um trabalho muito importante nessa luta. Já teve uma reunião com o delegado regional, o qual já informou que há espaço físico na delegacia, na Superintendência de Caxias do Sul, para implementação. Já conversou com a Procuradoria-Geral do Estado, e agora, metade do mês de agosto, terá uma reunião com o vice-governador, que é secretário estadual de Segurança, para levar todos esses documentos e mostrar o movimento que está sendo feito, para que o governo do estado também abrace a ideia e destine profissionais para atender e tocar adiante essa proposta. Então, colegas vereadores, se quiserem deixar para que a gente debata no pequeno expediente, podemos deixar, ou se não, o vereador, o presidente, se puder colocar em votação após o grande expediente, o requerimento 124. Final do grande expediente. Também, final de semana, estive fazendo o trecho até a comunidade de Monte Ibérico, e eu gostaria de reforçar o convite a todos os colegas vereadores para sexta-feira agora, às 19 horas, teremos a reunião na comunidade de São José, da linha Palmeiro, a qual será tratado o tema da pavimentação asfáltica do trecho da pista de provas, do campo de provas da Randon até a comunidade da Capela Todos os Santos. Então, todos os vereadores estão convidados para participar dessa reunião. E no trecho, percebemos que o Dyer fez o tapa-buracos que havia sido prometido, mas fez simplesmente em pouco, para não falar uma outra palavra, o tapa-buracos, né, vereador Zé Mário? Então, é lamentável que nós tenhamos esse abandono das nossas estradas, nem sequer um tapa-buraco em 8 meses quase de governo nós temos realizado no município e nos municípios vizinhos. Mas, por outro lado, eu gostaria de reforçar a importância que foi a operação tapa-buracos que o governo municipal fez ao longo dos últimos 3 meses, que pelo menos esses trechos mais problemáticos que foi feito o tapa-buraco, foi feito não só um tapa-buracos, mas uma retirada de material e um serviço um pouco melhor, que será mais duradouro. Felizmente, o governo municipal, o David era o secretário de planejamento à época, a qual fez o levantamento. Foi feito um bom serviço, e esse serviço feito, com as chuvas que nós tivemos, não teve nenhuma movimentação. Então, foi a Toniolo, se não me engano, né? Fez um belo de um trabalho, e, por sorte, o governo municipal assumiu essa bronca e essa dívida e fez
o serviço, senão nós estaríamos à mercê de parco tapa-buracos do DAER. Então, queria deixar registrado o serviço mal feito e que realmente é temporário desse tapa-buracos realizado pelo governo do Estado. Por outro lado, uma notícia boa, também envolvendo o DAER, envolvendo um trabalho feito pela deputada Fran Somenzi, na cobrança da retomada da obra no antigo pedágio, que também, eu sei que tem uma cobrança muito forte do deputado Búrigo para a retomada dessa obra, que vai completar aniversário que ela parou. O comandante Stasaki, quando iniciou a obra, ele me perguntou: Fabiano, tu acha que termina a obra até a eleição? Eu disse para ele: se não terminar, estamos fritos, porque vai levar mais de ano daí para, ainda mais se mudar governo. E é o que vai acontecer. A obra parou em final de agosto e nós estamos no início de agosto e a ideia era para hoje ser retomada a obra. Não sei se ela foi retomada. Se ela foi retomada, então, um ano depois, nós estamos com essa retomada dessa obra. Mas, enfim, agradecer o trabalho da deputada Fran, do deputado Búrigo, nessa pressão no governo do Estado para que a obra fosse retomada. E também, para finalizar, senhor presidente, nós temos essa semana esse encontro do meio ambiente acontecendo no dia 8. Na semana passada, o vereador Kiko e o vereador Tadeu fizeram um requerimento, não sei se a bancada do MDB estava junto, solicitando a quantidade de containers que foram adquiridos nos últimos anos. Foi o vereador Arielso. E então, conversando com com o secretário Tiago Ilha, e na semana passada também eu comentei sobre o projeto que está sendo feito sobre a geolocalização dos containers. Eu estou colocando o requerimento 123, então para convidar o secretário para vir explanar pessoalmente sobre esses números de compra de containers, sobre esse projeto da geolocalização e também as perspectivas de expansão da área de cobertura por containers. Então, requerimento 123, senhor presidente, se puder votar em votação ao término do grande expediente. Então, senhor presidente, era isso que temos para o momento. Obrigado. Convido, nesse momento, o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Leonora, TV Serra, imprensa e demais pessoas que se encontram nessa casa hoje à noite e os colaboradores dessa casa também. Só para deixar bem esclarecido, eu apresentei um requerimento, 108/2019, na data de 8 de julho, pedindo para que o Executivo tomasse algumas providências num passeio público, e tenho certeza que aqui em Farroupilha não tem só esse, onde as pessoas não conseguem circular. E não estou falando aqui que o passeio ele tem que estar calçado ou não, que nós temos muitos passeios, né, que só tem brita ou grama, mas as pessoas conseguem caminhar no passeio. Elas não têm que vir pelo meio da rua, vereador Belaver, né? Talvez arriscando de ser um atropelamento, um acidente. Então, lá na rua Carlos Eger, com a esquina Cristóvão Farias, no bairro Pio X, alguns moradores, me pediram para vir fazer o requerimento e falar com o Executivo para ir até lá e fazer uma limpeza, né? Então, um trecho lá mais ou menos dos 15 metros, ou 10 metros que seja. E aí o vereador Argenta, naquela mesma noite, eu tenho a ata aqui, que é onde o vereador diz: não teria que ser encaminhado a limpeza e ser notificado o proprietário. E eu lá
bem rapidinho, inclusive aquela noite o Tadeu falava por mim, que eu estava sem voz, né, Tadeu? Até eu disse aqui na ata que eu concordo. Mas depois vendo, existe uma lei, que casualmente eu não encontrei essa lei hoje, que nós aprovamos nessa casa, tá? E peço para a assessoria dar mais uma olhada, tá? Que todos nós somos sabedores que quando a gente faz um calçamento na rua, a prefeitura auxilia com a cancha e o pau de brita. Concorda, Maioli? E foi aprovada uma lei aqui nesta casa também, que o poder público não poderia fazer, mas agora pode, de auxiliar o morador de ir lá com a máquina, tirar terra, colocar terra e auxiliar com pó de brita ou até brita para a pessoa, o morador, fazer o passeio. Aí o morador vai fazer, colocar pedra, seja lá o que for, e mais a mão de obra. Então eu vejo aqui, vereador, e o requerimento que eu apresentei foi votado favorável por todos os vereadores, que é um terreno público, que é um terreno privado, sim, mas o passeio é público. Então a prefeitura pode ir lá, falar com esse morador, colocar a máquina, um caminhão, tirar aquela terra e aquelas árvores que tem lá, que são árvores de 10, 12, 15 centímetros até de grossura, né? Fazer a limpeza e está resolvido. Depois a prefeitura pode auxiliar com um pouco de brita. Se essa pessoa não tem condições de fazer o passeio, como tem que ser, né? Ao menos fica livre com uma brita, né? Então, porque senão fica ruim o vereador notificar o proprietário. Não existe isso. Entende? Por isso que a gente encaminha os requerimentos para o executivo tomar as providências necessárias em qualquer situação. Uma outra questão que o Ariel só levantou aqui com muita propriedade e o vereador Jonas auxiliou foi da concha acústica. Que as pessoas me pediam, eu acho que para todos nós vereadores, vem cá, o que aconteceu lá? Foi vandalismo? Foi vento? O que aconteceu? Né? E quem vai arcar com os prejuízos? Isso eu ouvi por diversas vezes. Por isso que eu fiz a pergunta para o vereador Argenta, que na época ele era secretário de planejamento, né, Argenta? E o senhor disse que não houve nenhum custo para o município, que a empresa arcou com todas as despesas, tá? E aqui eu tenho aqui que teve um aditivo realmente de 58.820,16 centavos, né? Então, não sei se esse aditivo já estava programado ou foi para recuperar o que aconteceu. Se foi o vento ou foi vandalismo, né? Ou talvez o senhor não tinha conhecimento, né? O senhor já tinha de repente deixado a secretaria, mas só para deixar claro do que o Arielso levantou aqui nesta noite. Sobre o projeto do vereador Catafesta, que eu me manifestei junto com a professora Rejane, né? Eu concordo, Catafesta, né, sua preocupação, mas concordo plenamente com que a professora veio aqui explanar para nós do trabalho que eu conheço muito bem, conheço toda a família, conheço o pai dela, as irmãs dela, eu sei o trabalho que elas fazem, que é exemplar. E ela foi bem clara de dizer que um projeto desses, que não é que ela queira distância do executivo municipal, tá? Porque muitas vezes eu disse, muitas vezes o executivo atrapalha, mesmo tendo boas intenções. A burocracia, foi falado aqui de licitação para vender as tampinhas, é licitação para comprar ração, para ajudar essas pessoas que têm os seus animais em casa. Eu conheço pessoas aqui que têm 25 cachorros em casa. 25. A pessoa se mudou da cidade, comprou uma chacrinha, vendeu aqui na cidade, comprou uma chacrinha, pelo amor dos animais que ela tem, lá para a linha Farapos. Ela tem 25 cachorros. E ela tira dinheiro do salário dela. Ela pede para as pessoas ajudar ela. E ela tem muitos bares, muitos locais, que é onde as pessoas recolhem essas tampinhas e outros materiais, né? Que além de ajudar o meio ambiente, financeiramente ajuda ela. A ONG do Peludo
Tem dezenas e dezenas de locais que aonde as pessoas recolhem, eu sou um que recolho e repasso para a ONG dos Peludos, ou até para essa mulher, se ela viesse me pedir. Agora, fazer um projeto, eu sei, de repente, a boa intenção do vereador, né? Mas eu acho que não é o caminho. Eu acho que o poder público vê a parte legal e de colocar em pontos estratégicos, onde tem mais movimento, onde roda mais as tampinhas, todas as situações. E depois, por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores, né? Se a ONG dos Peludos já veio para deixar aqui, então fica para a ONG dos Peludos. Lá no barzinho ficou para essa senhora que tem lá no Farrapos, fica para ela. Isso a prefeitura podia auxiliar sim, com as caixas, no caso, para recolher. Sem problema nenhum. Agora, a prefeitura assumir isso, eu acho que não vai funcionar. Cedo uma parte o vereador Tadeu. Só para contribuir, vereador Kiko, tem uma coisa que a gente não leva muito em conta, mas que é extremamente importante, aquilo que a gente leva de casa, através de crianças. Eu tenho uma pessoinha de 6 aninhos que, quando a gente vai almoçar fora ou jantar, primeira coisa que ela faz, passa nas mesas, pede licença e diz: vocês podem me dar tampinha para nós levar para os animaizinhos? Então, quando nós perdermos a inocência e a essência do pedido da criança, eu acho que nós vamos burocratizar, vamos criar alguma coisa que não vai contribuir somente vai deixar de contribuir com os animaizinhos, vão ter outros objetivos e aí nós vamos ter realmente problema. Então, a minha opinião é que, quem sabe, uma divulgação para motivar as pessoas, lembrar disto, seria muito adequado até do nosso Poder Executivo. Muito obrigado. Obrigado pela parte, o vereador Tadeu veio colaborar, tá? E é que nem o vereador Catafesta falou, que o projeto está na casa e vamos discutir o projeto, né? Vamos discutir o projeto, vamos encontrar uma melhor maneira que todas as pessoas que trabalham com isso, que têm esse amor por esses animais, que ninguém seja prejudicado, que todo mundo consiga, né, com uns a mais, outros a menos, mas consiga recolher um dinheirinho extra, vamos dizer, para ajudar esses animais na compra da ração, de castrações, de doenças com veterinário, que a gente sabe que não é barato. Mas a gente vai discutir o projeto, o vereador Catafesta, eu tenho certeza que o senhor vai ter a sensibilidade se não for necessário encaminhar como sugestão, de nós ver uma outra maneira para todo mundo ficar contente. Sobre a adutora de Nova Sardenha para o centro, até eu cheguei a dizer o seguinte: parece que o Dair, já falei, né, Guti? Que o Dair está em Porto Alegre, ou a Corsan está em Porto Alegre, e a outra está lá no Japão, no outro lado do mundo. Que não se entende. Questão de, não sei bem certo, mas questão de meia hora, vamos dizer. Os 2 diretores, os 2 gerentes, chegar e sentar e vamos ver isso aqui, vamos decidir. Ele sabe o problema que nós temos da água, vereador Tiago? O senhor tanto falou da água, falta de água e coisa, quem sabe é uma solução para resolver, não digo definitivamente, mas, né, resolva o problema. Já tem uma adutora na 813. Por isso que o vereador Tadeu já tínhamos conversado, mandado um ofício para a deputada Silvana, né, e eu sei que o PMDB com o deputado Búrico e Tiago Simão também já conversaram, e eu sei que o Búrico está todo dia em cima disso aí. Então nós estivemos lá pessoalmente falando com a deputada Silvana, e tenho certeza que o executivo, por intermédio da nossa deputada que Farroupilha também está envolvido, né? Mas eu acho que com essa pressão dos nossos deputados e da comunidade, acredito eu que em breve, ou dentro de poucos dias, deve vir uma solução. Porque se não vier, aí pelo amor de Deus, né? Aí nós vamos botar as máquinas por conta lá e vamos abrir esses valos, aí vamos meter os tubos lá e acabou, né? Porque não, é brincadeira, né? Porque aí é lamentável se isso não acontecer. Há um outro assunto, bem rapidinho também, é sobre realmente
Eu e o vereador Tadeu se encontramos esse fim de semana e conversamos um pouquinho de muitas coisas aqui da nossa cidade. E a gente, como os públicos e vereadores, tu toma para tomar um cafezinho, um chimarrão, tu fala em futebol, fala, mas no fundo tu cai aqui, né? Projeto tal, o que está acontecendo, isso é normal. Sobre as máquinas que foram compradas para fazer asfalto no município. Até lá no passado diziam que a Ecofar poderia entrar em licitações e fazer asfalto em outros municípios. Eu quero dizer o seguinte, são máquinas que tem que ter funcionário especializado. Que nem é um trator de esteira, tem que ter o tratorista. Tu não pode botar lá um cara que trabalha com uma reta escavadeira e ensinar um trator de esteira. Ou vice-versa, de uma patrola, a niveladora. Então aí o poder público vai ter que ter pessoas especializadas para trabalhar com essas máquinas. Diz que vai diminuir o custo, 18%, 20%. Mas eu quero ver no total dos 12 meses, quando essas máquinas e os funcionários estiverem aí, qual é o custo na folha de pagamento desses funcionários. E se realmente vai ter essa economia. Porque o município não vai poder e não tem condições de fazer asfalto todo dia. Não vai ter condições. Mesmo se der os 365 dias de sol, que as máquinas podem estar na rua trabalhando, mas não vai ter condições de trabalhar, porque não vai ter dinheiro. O orçamento não permite. Vai ficar 30 dias as máquinas paradas. E esses funcionários? Eles vão trabalhar onde? Ficar na garagem? Jogando carta? Contando piada? Não sei. Então eu acho que, a minha ideia, o meu parecer, a coisa não foi bem pensada, né? Não foi bem pensada. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar que não venha acontecer depois, que nem está acontecendo com a Ecofar. Pública privada e hoje terceirizada. Hoje terceirizada. E espero que essas máquinas também não sejam terceirizadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido, nesse momento, o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, boa noite mais uma vez a Vossa Excelência, os demais eminentes parlamentares dessa casa, os que nos acompanham ainda essa sessão. Faço aqui referências esta noite a um convidado, o pastor Douglas. Seja bem-vindo, é uma honra estar aqui acompanhando os trabalhos desta casa, a Casa do Povo, a casa que discute as ações a serem implantadas em prol do povo. Então, seja bem-vindo, é uma alegria de recebê-lo aqui e conte sempre com esta casa. A Débora, que está aqui, vai logo mais receber congratulações desta casa, né? Parabéns por representar a Farroupilha em diversos eventos afora, né? Especialmente no Rio Grande, levando a beleza da mulher farroupilhense, né? Depois eu tenho a honra de votar junto com meus colegas nesse requerimento. Seja bem-vinda, a mãe e os demais que estão aqui nesta noite acompanhando os debates. Presidente, semana passada, eu levei a essa casa, a essa tribuna, uma manifestação a respeito do DAER, e hoje à noite os vereadores que antecederam a minha fala também relataram sobre as necessidades do nosso estado, e especialmente aqui em Farroupilha, onde somos um município cortado por rodovias, e rodovias que levam a pujança e a economia deste município e do estado por todo o Rio Grande afora, e que pela parte do órgão mais importante que trata das rodovias está um descaso total, uma falta de respeito com os empresários que movimentam a economia, que geram emprego nesta cidade chamada Farroupilha, e que o Estado e especialmente o governador atual, Eduardo Leite,
que é o chefe maior do Estado, até então eu não vejo as obras, as ações em prol das melhorias nessas rodovias. Eu trago aqui um levantamento relacionado ao DAER, que é assustador saber o quanto a folha de pagamento do DAER, eu deixo registrado aqui o mês de maio, tá? Meus amigos, meus colegas e demais comunidades. O custo para manter o DAER aberto no estado do Rio Grande do Sul é em torno de R$ 24.351.928,34. E aí vamos chegar no final do ano com 292.231.140,81 é a folha de pagamento dos funcionários do DAER. Tanto nativa, não está mais nativa, o DAER de Bento Gonçalves, que muito faz por essa região, que até então eu estou aqui nesta noite, apresentando a esta casa um requerimento 126, para que esta casa providencie sim, né, e respeite a opinião dos vereadores que não queiram estar assinando esta moção de apelo. Mas o que é esta moção de apelo, vereador Kiko? Que foi um batalhador, né? Fala do DAER, eu lembro do Kiko, na luta, nas vindas e vindas, o Mário, quantas vezes estivemos lá, até de metrô tivemos que ir uma vez para o DAER, Mário Belaver, porque o congestionamento não era tão grande aí em Canoas que tivemos que descer do nosso veículo e pegar o metrô para poder chegar numa reunião, lutando pelas melhorias, e que naquele período eu digo que ainda eram atendidas. Então, esse requerimento com a justificativa para que possamos enviar às demais câmaras de vereadores para que esse manifesto, encabeçado por essa casa, possa chegar ao governador do estado para que ele reveja o porquê manter um órgão aberto aqui em Bento Gonçalves que nada faz pela região. Né? Para que ele possa ver a necessidade de ter todos esses engenheiros ali, todos esses técnicos que nada faz pela região. Se para tapar um buraco aqui na frente, na RS 453, quilômetro 109, não tem ninguém. Precisa ter todos esses engenheiros. Se não conseguem. Para pôr os tachões na rodovia dos Romeiros foi uma briga, o vereador David esteve lá conosco, colocaram, mas porque era o governo anterior. O novo governo nada faz, está derramando leite, não faz nada. Eu aqui respeito quem votou, quem não votou, eu não estou aqui no mérito da questão, julgando, e sim que tem que fazer alguma coisa. Então, este requerimento, presidente, é para que a casa providencie, sim, uma moção de apelo para o fechamento do DAER de Bento Gonçalves. Fechamento. Se não funciona, tem que fechar. Por que está aberto, se não funciona? Fechamento, sim. Se tem lá em Porto Alegre um prédio gigantesco que tem um acúmulo de folha de pagamento mensal e um anual de mais de 290 milhões. É um absurdo, por isso que o Estado todo está assim. Uma que não tem um plano de previdência, o Estado do Rio Grande do Sul, tantos outros estados, que aqui no município tem, né? E aí sai todos que estão aposentados da folha comum, todo mês. E é este o requerimento com esta finalidade, para que o Estado do Rio Grande do Sul reveja a necessidade de manter aberto um órgão que pouco faz por Farroupilha e pela região. Aqui o vereador Piccoli antecedeu dizendo que o município fez um excelente trabalho, sim, deixou de fazer outras necessidades para evitar acidentes, aonde evitou que farroupilhenses e demais pessoas que utilizam na rodovia pudessem ali perder sua vida. Tirou, sim, de outros importantes meios que podiam ser investidos, mas era uma necessidade de urgência, de calamidade pública, aqueles buracos que ali estavam. Então, eu também faço congratulações a este movimento. Parabenizei o governo que foi corajoso, fazendo algo no lugar do Estado do Rio Grande do Sul,
mas era o que deveria ser feito pelo Estado, mas não se fez. Então, estou aqui, presidente, apresentando esse requerimento, que depois, no espaço do pequeno expediente, possa ser votado. E também faço aqui referências ao projeto de sugestão do requerimento 110, que está aqui para somar forças. Eu não estou aqui para dividir com a ONG A, com a ONG B, vereador Paes e demais vereadores que estão aqui desta casa. Estamos aqui para unir forças. Se hoje há um departamento municipal que vem em defesa dos animais, recolhendo as tampinhas, não pode vender as tampinhas arrecadadas, porque tem sim essa preocupação. Que bom que ela veio aqui hoje. Trouxe um projeto que muito bem funciona sem a participação do poder público. Parabenizei, e vossas excelências também, porque é algo que funcionou. E funciona, e que tem credibilidade. Que bom, que importante isso. Aonde tiver que ser mudado esse projeto de sugestão, está aberto às vossas excelências para modificar. Recadou a tampinha. Quem ganha as tampinhas? As ONGs que estão cadastradas no município. Vende-se e compra-se o que precisa para manter as ONGs abertas. Quem coloca os pontos de coleta dentro do espaço público? O governo. O governo vai lá e coloca, arrecada, dia X do mês, chama as ONGs, vem buscar, pode vender. É para isso que estamos aqui, para buscar soluções. E eu estou aqui para somar, eu não estou aqui para dividir com ninguém, porque o meu voto não é diferente do voto do Paes, da Leonora, do Beto, dos demais colegas, porque todos votos no anseio de fazermos a diferença para quem acredita em nós, para quem está ali agora com a filha, olhando para mim aqui nessa tribuna, falando alguma coisa, defendendo o direito deles, porque quem não quer ir para Caxias e voltar sem ter um problema na roda do seu veículo? Quantas e quantas vezes mulheres ficaram empenhadas, e o perigo da vida, e aí vai lá o prefeito fazer. Gente, cadê o nosso estado? Vergonhoso. Estive em Santa Catarina, R$ 2,90 um pedágio. Tu pode fechar os olhos, tu não estraga teu veículo. Não, aqui é um absurdo, é máfia dos pedágios. O deputado X, malandro era dono de 10 pedágios no Rio Grande do Sul, aí entra um governador malandro também, que também era. Quem que ganha? Eles e nós nada. Cadê o retorno para o município? Eu estou falando que é verdade. Aí vamos lá, vamos pesquisar para ver quem eram os donos dos pedágios aqui perto de nós aqui. Daí fechou, virou um buraco. Sim, eu briguei para fechar, porque era um roubo. Briguei, estive lá, segurando a bandeira para fechar, e muitos de vocês estiveram lá conosco, que eu lembro. Chuva, sol, porque nós estávamos defendendo o bolso do povo, que era saqueado na ida e na vinda. 7 e pouco, 7 e mais um pouquinho. E aí? Faça um pedágio justo. Cobre um valor necessário, justo para manter a equipe trabalhando e as manutenções sendo realizadas. Presidente, mais uma vez eu reafirmo, deixa em primeira discussão esse requerimento, vamos sentar, vamos alterar, se precisar retirar, será retirado também, mas tem que ser feito alguma coisa, para auxiliar mais ainda as ONGs. E também fico aqui, registro, o Paes e os demais, por que não veio ninguém do departamento municipal? Sabiam da nossa convidada? Custa vir aqui, é funcionário público, é CC. Por favor, eu convidei, a assessoria convidou, vou amanhã reclamar, vou falar para o prefeito também. Por que não veio aqui? Cadê o interesse? É só juntar a tampinha e deixar lá acumulado? Não, eu estou de volta na casa, eu vou fiscalizar, é cada órgão público. Indiferente. Estou aqui para somar, que eu falei no começo do discurso. Então, você poderia estar aqui aprendendo com a professora, fazer as coisas certas. Porque ela veio aqui, gratuitamente dispor do seu tempo precioso, porque tinha que ir para uma sala de aula. E aí, cadê o interesse? Cadê o interesse do Departamento Municipal de Proteção Animal? Não vê ninguém. Então, assim, eu fico triste, né? Mas a gente está aqui e a comunidade está vendo. E, presidente, se Vossa Excelência e os demais vereadores desta casa
Eu cedo uma parte para o vereador, que tem ainda... Uma parte, vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação à colega vereadora Leonora, saudar a imprensa, TV Serra, demais meios de comunicação, demais pessoas presentes nessa sessão. Vereador, a respeito do requerimento 126 do DAER, nós gostaríamos que o senhor pudesse deixar para a próxima semana colocar em votação, se houver a concordância do nobre vereador, que possamos analisá-lo melhor. Tá bem. Se for contemplado, eu lhe agradeço. Ok. Obrigado, senhor, pela parte. Com certeza. Presidente, eu mantenho sim em primeira discussão, porque aqui é o seguinte, eu peço que a casa também, após os vereadores analisarem, possa aqui colocar mais argumentos, né? Argumentos. E tem muitos para colocar. É só colocar aqui um site de notícias e tu vê os argumentos para a gente anexar nesse requerimento, para que ele fique mais pujante, mais forte, para que o governador realmente veja o que ele não está vendo. Porque quando ele veio aqui para a Romaria, eu estava lá fazendo cafezinho para os romeiros e ele veio de helicóptero. Ele não viu os buracos. Ele não viu, porque veio de helicóptero, deu uma caminhadinha, fez aquela foto básica e não viu a necessidade do povo. Ele não viu. Eu prestei essa atenção porque eu estava bem próximo lá, eu vi o helicóptero indo. Eles são assim mesmo. Então, assim, ó, reclamaram do governo que estava lá. Reclamaram. Mas está aí as coisas. E, presidente, se Vossa Excelência e os demais pudessem, né, aqui um verbal, um requerimento verbal que diz o regimento interno, que pode, porque a Marco Polo, muitos farroupelenses trabalham na Marco Polo. E ela vem agora completando seus 70 anos de existência, né, que é uma empresa gigante, que passou por esse período de crise, que todos nós sentimos um pouco, seja no consultório, lá, Leonora, doutor, todo mundo. Na mídia, né, lá na panfletagem, lá da Gucci, todas, até comprando uma muda de árvore. A empresa se manteve. Está lá os empregados, é 70 anos de história, 70 anos ajudando as famílias a se construir a sua vida. E hoje ela mostra subindo a 9,9% da sua líquida, né? Aumentando no momento de crise. Quantos outros vêm ainda reclamando, porque realmente está sentindo. Esse aqui é o efeito que o brasileiro está esperando. Que realmente essa crise saia. Que a pessoa possa crescer, possa movimentar novamente a economia, o sonho da casa própria, o sonho do veículo próprio, aí, o jovem na faculdade de novo. Então, assim, eu peço a Vossa Excelência, se não verbal, a casa, né? Nem faço mais verbal. A casa providencie semana que vem, essa semana, o envio para Marco Polo, a congratulações pelos 70 anos de história e de compromisso com essas comunidades e também pelas famílias que lá trabalham. O vereador mesmo pode fazer o requerimento, nós votamos semana que vem, sem problema algum? Sem problema. Obrigado, então. Convido nesse momento o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador David Argento. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Eleonora, a Débora, que nos representou muito bem no estado do Rio Grande do Sul, e a todos os convidados à imprensa. Na verdade, eu vou começar então colocando a situação que o vereador Arielcio e o vereador Kiko comentaram sobre o aditivo do palco multiuso. Então, como é que funciona, até para entendimento dos vereadores? Hoje o município não tem nem software, nem capacidade técnica de desenvolver projetos de estrutura metálica. Hoje, e o conhecimento que eu tenho é que nunca teve. São profissionais específicos que na nossa cidade é difícil de achar. Não sei se algum colega meu, engenheiro civil, faz esse tipo de trabalho. Aconteceu o que então? Existem duas possibilidades. Era uma emenda, ou tu licita o projeto, ou tu coloca dentro da licitação da obra que a empresa vencedora faça o projeto. E aí tu tem a obrigação de fazer um pré-projeto. Como é que tu faz um pré-projeto? Tu dimensiona a parte de arquitetura e encaminha para empresas com know-how de fornecer estrutura metálica
para que passem orçamento em cima daquilo e elas façam um pré-cálculo sem responsabilidade, obviamente. Isso foi feito, a Caixa autoriza, tem que passar pela autorização da Caixa, tendo em vista essa dificuldade e se manda para licitação. Isso foi feito, por exemplo, na estrutura da cobertura metálica das castanheiras, na estrutura do salto ventoso, toda aquela parte metálica feita também para descer até o salto ventoso, até a parte inferior da cascata, da mesma forma e da mesma forma no palco. Isso pode gerar aditivo? Pode. Porque, como é dito, não é um projeto, é um pré-projeto que depois a empresa vai ter que contratar um engenheiro responsável para fazer o projeto executivo da estrutura metálica, só da estrutura metálica. Como é que o aditivo, então, existiu de fato, em 20 e poucos %, ou seja, dentro da legalidade, boa parte dele tendo em vista essa questão da estrutura metálica, e existem órgãos de fiscalização, quando os vereadores alegam ou supõem alguma irregularidade, felizmente existem órgãos que vão fiscalizar essa situação do aditivo, né? O software de estrutura metálica, ele gera um relatório de cálculo, onde mostra peça por peça, parafuso por parafuso, o que foi utilizado. Então, eu não consigo manipular esse software, ou seja, o que veio nesse relatório é o que está posto no local e é o que foi calculado. Então, isso me deixa bastante tranquilo, porque eu conheço essa área de engenharia de software, ao menos de estrutura metálica. Os outros itens, a sapata, da mesma forma, com o acréscimo de peso da estrutura, necessitou-se reforçar uma sapata. E a questão hoje, acho que, se não me engano, tem 2 vigas a mais na parede que não existiam, 4. A empresa, na época, achou mais econômico para ela, em vez de tirar o contrapiso, que não deveria estar lá quando foi colocado a parede, tirou toda a aderência da parede com o solo. Achou mais em conta fazer as 4 vigas do que remover o contrapiso. E realmente era mais em conta para a empresa. Então, com segurança, eu digo que a queda da parede, que está sob investigação, inclusive no CREA, se houve erro de projeto ou não, ou de execução ou não, ou de fiscalização ou não acarretou custos para o projeto, para a obra. Então, só para colocar esse ponto. O outro ponto é a questão que o vereador Kiko colocou. Claro, o vereador não tem que notificar realmente, não tem nem competência para isso, mas o executivo, na minha opinião, o vereador Kiko deveria notificar essa situação. Porque se a prefeitura ou nós começar a fazer esse tipo de obra, de passeio público, eu entendo que a lei que tu citaste, ela coloca de que forma eu posso auxiliar para a elaboração de um passeio público com brita, com pó de brita, com máquina, mas ali não vai ser feito um passeio público, vai estar sendo feita uma limpeza onde um passeio público está obstruído, o que no Código de Posturas coloca como de responsabilidade do proprietário manter ele em condições, no mínimo, de trafegabilidade. Então, eu entendo que a prefeitura, sim, deveria notificar esse cidadão para que ele faça. Ele não fazendo, a prefeitura faria e cobraria dele. Porque, senão, é mais um ônus que nós vamos estar colocando no colo do município. Catafesta, também, para colocar uma questão sobre o DAER. A gente percebe muitas coisas do DAER quando fala em tapa-buraco, em estrada, mas existe um setor no DAER que se eu quiser construir alguma coisa na beira das rodovias, eu tenho que fazer um documento pedindo uma viabilidade de acesso ao setor técnico do DAER. Esse documento hoje não sai em menos de 1 ano. Tu imagina eu querer construir minha empresa em Farroupilha, na beira da rodovia, um lugar nobre, e não conseguir esse documento do DAER e a prefeitura daí não me autoriza a construir, eu tenho que ficar com a obra parada. Tem empresas em Farroupilha que estão já nessa situação há 1 ano esperando e não sai. Então, acho pesado a questão de fechar o DAER, mas que muita coisa tem que mudar, Eu queria também aproveitar e colocar em votação, depois pedir para que seja posto em votação, o requerimento 102 de 2019 que eu apresentei há cerca de 1 mês atrás,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção e conservação de marquises e sacadas sobre o passeio público e da outras providências. Na época, dia 8, se não me engano, do mês passado, eu dei entrada na casa para que os colegas pudessem fazer suas ponderações, e agora, então, passando um mês, eu acredito que seja momento de botar em votação, e levanto um fato também que o vereador Fabiano Piccoli me mandou faz uns 15 dias, teve mais uma morte no Brasil, em São Paulo, numa cidade de São Paulo, que caiu uma marquise em cima de uma menina de 11 anos e a menina veio a óbito. Então, isso demonstra a importância realmente desse trabalho de averiguação das nossas marquises sobre os passeios. Sim, uma parte, vereador Ariel. A parte, vereador Ariel Soares. Obrigado pela parte. Somente para falar do requerimento 102, se tem algum parecer da FEA, o senhor deve fazer parte, inclusive, qual o custo para fazer um laudo, por exemplo, dessas marquises? Não que não seja importante, eu já falei na sessão da apresentação do projeto que achava importantíssimo o projeto. Quantos profissionais tem em Farroupilha, já que para o cálculo da concha acústica não tem profissional? É um cálculo estrutural aqui também. É um cálculo estrutural. Quantos profissionais tem para fazer esse cálculo aqui dessa marquise? E a data de entrada em funcionamento, eu acho que nós temos que dar um pouco mais de folga, já que nós estamos há tantos anos. Claro, estamos 100, então não vamos deixar 100 de novo. Mas eu acho que nós poderíamos deixar aí, quem sabe até uns 120, 180 dias, até que o pessoal consiga se planejar, fazer os projetos, encaminhar para a prefeitura, porque, caso contrário, o prazo, entrando em vigor, o prazo fica muito curto para todo mundo poder se adequar, inclusive para a prefeitura receber todos esses projetos, dizendo que está ok, ou enfim, notificar. Eu acho muito curto começar já na data, não sei quando é que seria enviado para cá também, né? Se é que vai ser enviado para cá, que eu acho que sim. Né? Se puder me responder algumas dessas questões, é importante para a gente até passar para a comunidade. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição. O parecer da FEA, de fato, o parecer em si não existe. Foi discutido em reuniões da FEA, que pode ser solicitado sem problema algum também, para que eles emitam. Eles têm reunião agora, no caso, na terça-feira que vem, não amanhã, a próxima. Poderia se emitir um parecer, acho sem problema nenhum, porque foi discutido, inclusive eu apresentei a lei lá faz cerca de alguns meses já. O número de profissionais, o cálculo estrutural de concreto armado, ele é muito mais simples do que o de estrutura metálica. Então, eu imagino que o número de profissionais aqui em Farroupilha hoje seja em torno de 20 profissionais que façam esse tipo de avaliação. O valor eu não saberia te dizer, que é muito de mercado, né? Não existe hoje uma tabela para laudo, para preço mínimo de laudo, preço máximo, então eu não saberia te dizer. E a questão dos dias de dar um prazo, sem problema nenhum. Como tu colocaste, é uma questão que está até hoje 100. Não vai ser um dia que vai mudar tudo. Então, se colocaria um prazo, sim, sem problema algum na proposta. E o outro requerimento é o 127. O meu colega, o presidente e vereador Sandro Trevisan, quando foi prefeito, e eu conversamos bastante sobre a transparência no IPTU. Eu, quando estive na Secretaria de Planejamento, nesse último ano ocorreram diversos erros de software no cálculo do IPTU. E muitas pessoas vinham lá e diziam: o meu IPTU está certo ou está errado? Aí tinha que sentar, calcular, ver caso a caso. E isso acabava gerando um transtorno não só para a prefeitura, mas para o cidadão que teve que sair de casa, porque tinha muitas dúvidas. Então, o que está se propondo no requerimento 127 é que no carnê do IPTU se coloquem algumas informações, visando a transparência na cobrança do imposto. Que informações são essas? O valor total arrecadado no ano anterior. Como nós pagamos, nós temos o dever de saber com facilidade quanto nós estamos pagando, quanto o município de Farroupilha arrecada. A informação da dívida, que hoje já é posta, mas acho que seria importante estar na lei. As instruções gerais relativas a prazo, até quando eu posso reclamar ou posso contestar o valor, a forma de cálculo, até quando, que dia é o prazo limite. Muita gente entra depois dos prazos e aí complica a questão
para avaliação. E, principalmente, as informações relativas à fórmula do cálculo. Como é que eu calculo o meu IPTU? Tem que estar lá no carnê de forma simples a fórmula que se calcula o IPTU. Para mim, fazer esse valor vezes esse, vai chegar naquele. Para que as pessoas tenham essa facilidade e não precisarem ir até a prefeitura para esclarecer, às vezes, alguma coisa que é simples, mas que não está explícita no carnê. Então, é uma lei que existe já em Porto Alegre e deu certo, funcionou, e a gente quer também que isso ocorra aqui em Farroupilha, trazendo mais transparência ao IPTU. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado. Convido, então, nesse momento, o Partido Republicano Brasileiro, PRB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão. Nesse momento, então, colocamos em votação o requerimento de número 123, formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli, da bancada do PDT. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o requerimento número 124, de 2019, também formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito. Encaminhamento e votação, vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, apenas um encaminhamento aqui ao requerimento número 124, redacional, né? Eu acho que além de ser secretário de segurança, ele é vice-governador, né? E vice-governador é um cargo superior ao de secretário que é indicado, embora aqui seja endereçado ao secretário, eu acho que é importante no documento da casa nós fazermos também essa conotação como vice-governador para ficar certinho o documento que sai da Câmara de Vereadores. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, faremos a modificação, vereador. Em votação, então, o requerimento de número 124, 2019, formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas. Bom. Passamos, então, agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Bom, eu vou cumprimentar quem eu não cumprimentei antes. A Damate TV Serra, boa noite. Sempre nos dando cobertura. E a senhorita Débora Cristine, sua mãe, e todas as pessoas que nos acompanham, o nosso vereador, sempre vereador Tofanin, e todas as pessoas que nos acompanham. Bom, quero dar andamento ao requerimento número 122/2019 e solicito a anuência dos demais pares para que seja aprovado. A bancada do MDB, abaixo firmada, requer a Vossa Excelência, após ouvida a casa, que seja oficiado votos de congratulações à senhorita Débora Cristine Tobias, eleita nova garota destaque Rio Grande do Sul 2019, o que ocorreu no dia 29 de julho, na Câmara Municipal de Vereadores de Osório. Natural de Farroupilha, Débora é um orgulho para a nossa comunidade, sendo que desejamos sucesso em sua carreira profissional e sua vida pessoal. Então, através desse requerimento, nós queremos muito parabenizar a você e a sua família e dizer que realmente você é um motivo de muito orgulho para toda a nossa comunidade. Em nome de nossa bancada, nós queremos mais uma vez parabenizá-la. Muito obrigado. Gostaria de colocar em votação o requerimento. Tá. Em votação o requerimento número 122/2019, que então vai homenagear, nesse caso, a senhorita Débora Cristine Tobias, eleita nova garota destaque do Rio Grande do Sul 2019. Esse requerimento, então, foi apresentado
pela vereadora Leonora Broilo, da bancada do MDB. Tá. E eu coloco em votação, então, o requerimento 122, formulado pela bancada do MDB. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vereador, encaminhamento, vereador Beto Maioli. Evidentemente, com o consentimento da bancada do MDB, eu gostaria de subscrever esse requerimento, que, sem dúvida nenhuma, é um requerimento que uma pessoa de Farroupilha, Débora Cristina Tobias, é justo e merecedora de um belo prêmio que representa a nossa cidade e o estado do Rio Grande do Sul. Desde já, lhe desejo muito sucesso, muita saúde e que todos os teus desejos sejam concretizados. Que Deus te abençoe. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, em votação, o requerimento de número 122. Encaminhamento, vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Também a bancada vota favorável, parabeniza a vereadora Eleonora e a bancada pela proposição do requerimento. E parabéns a Débora por essa conquista. Sabemos de toda a preparação que foi feita, acompanhando pelas redes sociais, da torcida da família e a torcida da comunidade farroupilhense. Temos certeza que representou muito bem o nosso município e nós temos o dever de reconhecer e parabenizar todos aqueles que levam o nome da nossa cidade afora. Então, parabéns e muito sucesso. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, em votação, o requerimento de número... Encaminhamento e votação, vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, cumprimentar aqui o nosso sempre vereador, grande abraço, seja bem-vindo, Tofanim, cumprimentar os colegas da casa, as pessoas que estão aqui, o Quirino, que nos honra muito com a sua presença constante já aqui na Câmara de Vereadores, e está tirando o lugar do seu Menzen, apenas para lembrar o Quirino que ele está se sobressaindo aí sobre o seu Menzen. E nós queremos aqui, em nome da bancada do Progressista, dizer a Débora Cristine Tobias que ficamos felizes pela tua conquista e mais felizes por tu levar a bandeira de Farroupilha lá para Osório, onde recebeste, e com isso Farroupilha ser lembrada. Afinal de contas, aquela região diz que é a praia dos gringos. E por que o pessoal de lá não contemplar os gringos com uma gringa muito linda, se tornando lá também uma referência da nossa cidade? Muito obrigado, parabéns ao MDB, a doutora Eleonora e toda a bancada do MDB por essa menção de honra que tu recebeste lá divulgando a nossa cidade. Sucesso sempre e que seja constante na tua vida, saúde, porque beleza tu já tem de sobra. Parabéns. Obrigado, vereador. Em votação, o requerimento de número... Encaminhamento e votação, vereador Léo Guti. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Leonora, o público que nos assiste, a nossa TV. Gostaria de dar os parabéns para a senhorita Débora. Sei que é um caminho difícil. Em 2016 eu participei de um concurso assim. Tá? Não fui o primeiro, fui em sexto, foi um pouco mais foi diferente, né? Mas eu sei que é um trajeto muito longo que tu tem pela frente agora. Tá representando o nosso município, não deve ser tão fácil assim. Agora, o teu trajeto agora vai ser muito grande. Esperamos nos próximos meses aí que tu esteja a nível nacional e que consiga a nível nacional estar representando a nossa cidade. Parabéns. Obrigado, vereador. Em votação, o requerimento número 122/2019, formulado pela vereadora Eleonora Broilo, da bancada do MDB. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas, acredito eu. Rapidamente, então, Débora, te cumprimentar
e dizer que, se vocês estão percebendo que tem aqui na frente uma moça bonita, eu tive o prazer de conhecê-la em sala de aula. Eu acho que tenho certeza que o interior dela é mais bonito do que o exterior, pois eu conheço ela de longa data e sei o que estou falando nesse momento, com certeza. Parabéns por levar o nome de Farroupilha para fora dos nossos limites. Eu acho que nesse momento, então, nós poderíamos rapidamente, né, suspender a sessão para que a gente pudesse tirar uma foto, né? Suspendo a sessão nesse momento, então. Retornamos, então, aos trabalhos da presente sessão. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Cumprimentar, então, a quem nos acompanha, a Débora, que recebeu essa homenagem através do requerimento, ao Leandro da TV Serra, que acompanha esta sessão, apenas para colocar então um pouco do que ocorreu na semana passada, embora uma boa parte dos colegas aqui estivesse junto ao Executivo Municipal, quando o senhor esteve à frente no cargo de prefeito em exercício, mas agradecer a todos os vereadores. Então, nós tivemos, entre outras leis sancionadas na semana passada, a Lei Lucas, que nós aprovamos na terça-feira aqui na Câmara de Vereadores e foi sancionada pelo senhor na última quarta-feira. Apenas quero referendar e quero reforçar a força da Câmara de Vereadores neste caso, em que nós tivemos, de certa forma, no ano de 2018, um pequeno percalço com a manutenção do veto do prefeito, mas revertemos com o trabalho de muitas mãos neste ano de 2019, chegando então agora na sanção desta lei, como foi o que ocorreu na última quarta-feira. Então, eu acho que agora cabe a esta casa fazer a fiscalização para que esta lei seja cumprida pelo Executivo Municipal, pelas escolas aqui do nosso município, e dizer também que nós vamos trabalhar nos próximos dias a sugestão que foi dada pelos vereadores Piccoli e pelo vereador Arielson, no sentido de fazermos, quem sabe, um legislativo em ação envolvendo entidades aqui do nosso município que podem palestrar, que podem dar informações sobre noções de primeiros socorros e também, quem sabe, convidando então a comunidade para que compareça a essa casa legislativa. Então fica só reforçado o meu agradecimento, principalmente à bancada do MDB, que foi muito parceira desde o princípio desse projeto, mas depois, conforme ele foi andando, se juntando todos os vereadores, desde os vereadores de oposição, os vereadores de situação, e aí a gente foi colocando isso tudo no mesmo
no mesmo time, vamos dizer assim, e chegando então com o ápice na quarta-feira, quando o senhor, no cargo de prefeito em exercício, fez a sanção do projeto de lei aprovado por esta casa. Então esse era o registro para essa noite. Muito obrigado novamente ao senhor e a todos os colegas. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, Leandro da TV Serra, saúdo o suplente de vereador e colega vereador Tofanin, ao Quirino, os demais que nos prestigiam. Presidente, vereadores, antes estava o secretário de obras aqui presente, e esta reivindicação não pude fazê-la pessoalmente porque por uma outra situação aí que eu acho que devemos levar em conta. Existe ou foi construído um quebra-mola na rua Manuel Pascoal, quase esquina com a rua Vacarias. Para se situar, fica próximo à escola Ângelo Venson Neto, no bairro Industrial. Na verdade, um quebra-mola, na minha leitura, sem conhecimento, depois, se for o caso, eu lhe cedo uma parte para saber, porque existe um padrão de quebra-mola, né, que deve ser executado. E naquele local, equivocadamente, na minha opinião, foi construído um quebra-mola muito além do normal. Esta é minha opinião. Não tenho embasamento e reforço o que eu lhe falei. E além disso, no mesmo local, a 3, 4 metros de onde foi construído o quebra-mola, existe um problema muito grave com os paralelepípedos que estão soltos. E não foi executado o trabalho em si, né? A recolocação dos mesmos. E além disso, está lá dois problemas, eu diria. O problema do quebra-mola, muito mal executado, sem conhecimento técnico, reforço. E, além disso, a 2 metros, 3 metros, um local que deveria ter sido feito o conserto e não foi. Então, eu reforço para o líder de governo e cedo uma parte ao vereador David Argenta. A parte, vereador David Argenta. Obrigado pela parte, vereador Sense. Exatamente. Então, o quebra-mola ele pode ter no máximo 12 centímetros no centro dele, e para ele ter os 12 centímetros, ele tem que ter, se não me engano, no mínimo 1,80 m de largura. Então, para pegar como padrão, aqueles na frente da Big Fair estão dentro da norma no limite máximo. Então, a gente tem um grande problema com a execução de quebra-molas, e eu sempre defendi que o quebra-mola é a última alternativa. Quando não tem mais saída para nada, pense em outra coisa e depois bota o quebra-mola, porque é arcaico demais, né? Só para deixar a contribuição. Obrigado, vereador. Obrigado pela colaboração. Acredito que não parei para medir, mas tenho certeza que mede muito mais que isso, né, na região central do quebra-mola, e entendo que seria um problema que deveria ser agora tentado resolver, né? Seguindo então, senhor presidente, a outra semana eu elogiei o trabalho e a colocação de uma raspa de asfalto na Avenida Veneza, junto a Colombo, né, para usar Porém, o trabalho executado, eu acho que não foi bem executado, né? Porque, na verdade, já existem muitos buracos naquela via, e me arrisco a afirmar que está pior do que estava antes. Ficou ruim, ficou cheio de buracos. Então, eu vejo que deve ser feito um outro trabalho, um outro movimento para resolver o problema. Uma outra questão, e aí eu aproveito, a questão água, a questão Corsan, a questão que foi comentado e bem trazida pelo vereador Arielson, e é uma demanda e uma construção de muitos, eu acho que todos nós estamos envolvidos e tentando
uma solução para a questão água no nosso município. É lamentável, né, que os órgãos estaduais não se entendem e quem sofre é a comunidade farroupilense. A gente ouve todo final de semana, nos lugares mais altos do município, a falta de água. E a gente acredita, né, que com essas autorizações que estão prestes a ser assinadas, se tenha uma ação e se reforce a adutora, que com isso amenizaria o problema de falta de água no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Mário Belaver. Mais uma vez, saudar a TV Serra, o ex-vereador suplente Tofanin e demais presentes na sessão de hoje. Voltando mais uma vez a falar do DAER, nós gostaríamos, ouvindo a opinião dos demais colegas vereadores, que a nossa bancada faria uma sugestão ao senhor presidente que pudesse convidar o diretor do DAER que viesse a essa casa, através da presidência dessa casa, e os demais vereadores também, que faça esse requerimento pedindo a presença nessa casa para poder explanar dos trabalhos que está sendo feito, que não são muitos, isso é bem verdade, mas qual a intenção a partir desse momento que agora tem recursos, o DAER tem recursos do Estado para fazer a manutenção das rodovias. Então, se o senhor concorda com isso e os demais vereadores, pode até elaborar durante essa semana e que faça esse convite que venha a essa casa o diretor do DAER de Bento Gonçalves. Perfeito, vereador. Também dizer que, falando em DAER, eu não sei se os colegas vereadores utilizaram a rodovia 453 para Bento Gonçalves. Tem um trecho ali no trevo, no entroncamento com a 444, deve ser, do Baracão. Tem um trecho do trevo até o Hotel Farina, que sinceramente não tem mais asfalto, só tem buracos. Por isso que nós gostaríamos que ele viesse e questioná-lo. Qual que é o motivo que tem 500 metros ou 800 metros, não dá 1 quilômetro? Por que não faz a manutenção desse trecho? Já falei várias vezes aqui na próxima comunidade da Vicentina, a mesma coisa. Os carros caem para o acostamento ou vêm pelo meio da pista. Esses pontos estratégicos, não sei por que não faça a manutenção desses trechos, gente. Então, por isso que seria importante que ele viesse e pudesse esclarecer o que está acontecendo. Alguns pontos fizeram os tapa-buraco. Deve ter feito aquele buraco que era também, caía dentro, cabia um pneu próximo ao pedágio, antigo pedágio à esquerda, de quem vem de Caxias para Farroupilha, no lado esquerdo daqui de Farroupilha a Caxias, na pista no lado esquerdo. Então, parece que foi feito ali. Quem sabe que pudesse, então, obrigado pela... E também, ouvindo uma emissora da região, hoje ouvimos que começou os trabalhos realmente do trevo ali do antigo pedágio na Polícia Rodoviária Estadual. Então, quem sabe que possa então fazer esse retorno e a comunidade de Forqueta seja contemplada e todos os usuários também com mais segurança nesse trecho. Então, se o senhor pudesse, senhor presidente, encaminhar esse requerimento, a bancada do PMDB e os demais vereadores se concordarem, que possa realizar esse pedido, que venha então o coordenador do DAER de Bento Gonçalves a esta casa para poder dar explicações a respeito desses trabalhos que tanto demoram para ser realizados nas rodovias da nossa região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Só para dizer ao vereador Argenta, tá? Que o senhor usou a tribuna e falou aí da concha, né? Da parte metálica, né? Isso aqui, ó, é a casa para a gente discutir, fiscalizar, né? E discutir os assuntos. Então, o senhor esclareceu a situação, porquê do aditivo, né?
Sem problema nenhum. Então, de minha parte, nesse momento, está esclarecido pela sua fala. Realmente, eu concordo com o vereador Belaver, nós até trocamos uma ideia aí fora, né, recentemente, de nós fazer esse requerimento para o superintendente, o diretor do DAI, não sei se é diretor que se chama de Bento, né, que é o superintendente, para mim essa casa explanar, né? Porque muitas vezes eles podem ficar com as mãos amaradas, que tem que vir autorização lá de baixo para fazer algumas obras, né? Então, seria bom, antes de colocar em votação o requerimento do vereador Catafesta, de ouvir o engenheiro responsável em Bento, para depois sim nós ter mais, né, mais conteúdos para mandar essa moção, então, para o fechamento do DAI, se for necessário. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Léo Gutti. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de colocar em votação o requerimento número 125, onde assim, ali na Barão do Rio Branco, primeiro nós tivemos um problema, 3 meses para a RGE trocar um poste, 3 meses. Acho que já teve outros colegas vereadores que andaram fazendo requerimento sobre isso. Depois é feita a troca do poste, fizeram a troca do poste. Aí o que aconteceu? Acúmulo de terra, fizeram um buraco lá, aí deixaram as terras tudo em cima da calçada, em cima da faixa de segurança. Aí vamos nós novamente pedir. Agora eles tiraram a terra. Agora o que eles fizeram? Concretaram tudo. Fizeram concreto ali nos dutos, nos canos, que não tem como passar fio de TV, de internet. Aí nós de novo perguntar para eles. Então, uma coisa tão simples que era no início, olha o que se transformou. Era uma coisa tão simples. E aí isso não é a primeira vez que acontece. Aí conversando com algumas empresas do centro, teve um empresário de uma rede de hotéis que fizeram a mesma coisa na frente do hotel dele. Ele teve que pagar um pedreiro particular para resolver o problema. Então, é inadmissível uma coisa assim. Sobre a questão os colegas estavam comentando da nossa rodovia, hoje eu fiquei feliz quando fui a Caxias. Eu vou a Caxias todos os dias. Na volta eu vi um monte de máquina trabalhando, homens na pista também, né? Tinha as plaquinhas, homens na pista e obras. Eu acho que agora as nossas estradas começam a dar uma aliviada, porque estava feio. Ali é o panelão na forqueta, Kiko. Não tem mais nada ali. Já estão cavocando, já estavam trabalhando. Então, assim, tanto a RGE, a Corsã, o DAIR, eu digo assim, nas nossas empresas a gente é pago para o resultado, né? Deveria pagar para o resultado. Não trabalhou. Eu entendo um pouco a colocação do colega Catafesta. Para que a gente pagar salário se ninguém trabalha? Vamos mostrar resultado. É isso que vocês colocaram de o presidente, o diretor do DAIR, vir colocar para nós o que está sendo feito e o que vai ser feito. E aí a gente anotar isso e depois cobrar. Nós precisamos cobrar. Não é vir aqui a gente fazer, vai ser feito isso, 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 e aí passa 1 ano, 2 anos e nada acontece. Então a gente anota isso e depois a gente cobra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, nesse momento colocamos em votação o requerimento de número 125/2019, formulado pelo vereador Léo Gutti, da bancada do PRB. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta. Eu quero só saudar também ao meu colega Tofanin pelo avanço no setor de iluminação pública que tivemos também nos últimos meses, depois da chegada dele principalmente ao setor. Percebi que melhorou um monte a agilidade na questão da troca de lâmpada. E também quero pedir que se coloque em votação então o requerimento 102 e que depois, quando vier a lei, se junte então o parecer da FEA e as demais sugestões. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, nesse momento, colocamos em votação o requerimento de número 102/2019, formulado pelo vereador David Argenta, da bancada do PDT. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Beto Maioli. Senhores vereadores, pessoas presentes. Eu quero falar sobre quando que o David Argenta falou sobre o IPTU mais transparente. E de verdade deveria ser. Porque eu peguei uns carnês de pagar
de uma senhora aqui de Farroupilha, o IPTU de R$ 1.300, cheguei na prefeitura para pagar, não paga que tu vai ter desconto, tem que fazer uma revisão, tá bom? Vai lá o Beto Maioli para casa com os canetas, tudo faceiro, porque vai ter uma diminuição do IPTU. Ficou lá 2 meses, não veio nada, chegou uma cartinha de aviso para ir pagar o IPTU. Daí cheguei lá com o IPTU, que tinha o IPTU do apartamento e o IPTU da garagem. O que aconteceu? Não, era para pagar o da garagem, que não tinha problema nenhum, e do apartamento, sabe o que aconteceu? R$200 de aumento. E eu, para não brigar, peguei, fui embora e paguei R$200 a mais. Então, são pessoas que realmente, às vezes, estão lá dentro, não têm conhecimento, e o Beto Maior foi lá e pagou R$200 a mais do IPTU. Quanto ao DAER de Bento Gonçalves, eu acho que é muito importante, muito salutar de nós fazer um requerimento para vir o diretor da DAER dar esclarecimentos para nós aqui de Farroupilha. Por quê? Eu digo que Farroupilha é um município que é onde que existe hoje no estado do Rio Grande do Sul apenas uma rodovia de 100 quilômetros que pertence Farroupilha, Caxias, Farroupilha São Fidelino, Farroupilha Bento Gonçalves, Farroupilha Garibaldi, que as estradas estão pecaminosas. E o resto do estado estaria até mais ou menos bem. Então, eu acho que nós temos que falar com esse pessoal, diretores da DAER, para tomar providência, e se precisar falar com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Mas se eles estão tomando providência de já começar a fazer as melhorias, eu acho que é muito salutar, muito benéfico para nós aqui de Farroupilha. Agora, da maneira que está, não poderia ficar. E quanto para extinguir o DAER de Bento Gonçalves, não é fácil. Por quê? São todos funcionários que têm direitos garantidos. Uma hora que precisa fazer uma medição da rodovia para tal distância para a construção depende da DAER. Então é uma coisa de se pensar, e é muito importante que eles venham dar esclarecimento para nós vereadores aqui de Farroupilha. Era só isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Presidente, só para... Eu gostaria de subscrever o requerimento de autoria do vereador David, que é o requerimento 102. Esse requerimento, em anexo ao projeto de sugestão, importantíssimo, tá? Eu e os demais nobres colegas já observaram, já leram na imprensa o quanto este projeto de lei vem a beneficiar a nossa cidade e aos pedestres, né? Por quê? Pelos os riscos que eles hoje estão correndo, e nós também, estar passando aí nessas edificações mais antigas. Porque lá no passado talvez não se teve uma fiscalização adequada, não era cobrado, o plano diretor era outro, né? E precisa sim se adequar. Porto Alegre teve uma tragédia, Capão da Canoa, lá, Capão da Canoa foi malandragem dos caras lá também, que forçaram lá a barra usando até a areia do mar para fazer obra. Então, tudo envolveu nessa tragédia aí que aconteceu. Então, assim, onde tem isso é complicado. Voto favorável e espero ver esse projeto o mais breve possível, lei municipal, para que possa ser cobrado as edificações antigas, as novas, eu sei que já estão sendo, mas que devem ter uma fiscalização rigorosa para que possamos aqui evitar tragédia. Então, voto favorável. Conversei aqui nos bastidores com o vereador Mário Belaver, deixo aquele requerimento, presidente, então, na casa, até que possa vir os representantes do DAER. Por duas vezes eu tive a honra de vê-los na casa legislativa. Acredito que uma foi nesta casa nova e a outra na casa velha, aonde veio então o Papai Noel, e na outra vinda veio o Rogério. Mas assim, que ele não venha aqui achar que vai se passar a mão na cabeça dele, né? A gente vai vir aqui com um monte de reivindicações, de requerimentos antigos, de solicitações antigas que não estão sendo atendidas. E, claro, ouvir o que o DAER tem, de fato, para executar ainda neste ano de 2019. Então, eu deixo em primeira
deixo na casa, ele protocolado, presidente, e assim que for posto eu subscrevo para que ele possa vir a esta casa explanar sobre as melhorias, né? Melhorias, não vem aqui enrolar, tá? Vem aqui colocar coisas boas para esse município. Obrigado. Com certeza, 2 minutos. A parte, vereador José Mário Belaver. Obrigado, vereador, pela parte. Então, na próxima segunda-feira, vereadores, nós estaremos elaborando um requerimento e gostaríamos que os demais vereadores pudessem assinar também esse requerimento e encaminhar ao diretor do DAER de Bento Gonçalves. Muito obrigado. Obrigado, vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.